E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Vamos falar um pouquinho hoje de depressão. Para quem tá chegando agora, eu sou o Pedro, eu sou estudante de ciências sociais, eu sou desenvolvedor web, eu sou transmasculino. Eu gosto de trazer algumas coisas aqui pro canal porque a psicologia fala que quando a gente nomeia algumas coisas, né, a gente consegue digerir aquilo. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho hoje sobre por que que a depressão, um dos motivos da depressão ser dada como a doença do século XXI, tá? Eu preciso falar de história, eu preciso falar de capitalismo, eu preciso falar de neoliberalismo, a gente vai começar pela Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e aí a gente vai chegar nos dias de hoje, tá? Eu quero ser o menos acadêmico possível, claro, mas eu vou deixar alguns conteúdos também aqui na descrição para quem se interessar em entender um pouco mais, porque eu também não posso trazer uma aula muito longa aqui pra gente, mas quem se interessar em entender um pouco mais vai ter mais alguns conteúdos aqui para vocês estimular a leitura, beleza? Pessoal, pensei em começar falando da Segunda Guerra Mundial, porque a gente precisa entender questões históricas e o que que aconteceu historicamente, da onde que saiu um pensamento para ir para outro, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, tinha uma lógica geral instaurada na sociedade de que o Estado deveria prover a favor da sociedade no geral, não só empresas e bancos, mas do trabalhador ali na classe trabalhadora. E aí o Estado, então, ele investia em saúde, o Estado investia em educação, o Estado investia, por exemplo, e cuidava, né, da nossa aposentadoria. E aí a gente já fala de aposentadoria, então, a gente já está falando de leis trabalhistas, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, meio do século XX, né, 1945, a lógica era de que o Estado cuidava da sociedade no geral. E isso trouxe uma estabilidade social por algumas décadas. E aí veio uma outra lógica se instaurando lá para nos anos 70, 80, ó, lá para 1970, 1980, foi subindo uma outra lógica embasada em algumas coisas. Por exemplo, de que se o Estado parar de interferir, a economia vai crescer sozinha, o mercado vai se autorregular e todos vão sair ganhando. Então, se o Estado sai de jogo, o próprio mercado e a própria economia se autorregularia. E aí, pessoal, a gente está falando de 45 para 1970, 1980. Aqui, já falei ali que teve um alto bem-estar social. Só que, turma, um alto bem-estar social não necessariamente quer dizer que o mais rico continua mais rico, o mais pobre continua mais pobre, né? Eu falei ali antes, né, na citação, eu falei que se o Estado parar de interferir, a economia cresce sozinha. A economia não deixou necessariamente de crescer, salvo algumas crises econômicas, por exemplo, a gente está falando dos anos 70, mas tem a crise de 68 na Bolsa dos Estados Unidos. Então, assim, os pensamentos dos economistas liberais, né, não importa o que é ser um economista liberal aqui agora, mas esses pensamentos estavam embasados em aumentar a economia. Então, veja bem que era vendido que se o Estado parar de interferir, a economia cresce sozinha. De 45 para 1970, teve sim uma estabilidade social, só que essa estabilidade social era para a classe trabalhadora. As empresas não necessariamente estavam crescendo e tendo tanto lucro, por quê? Quando o Estado, a gente falou ali de aposentadoria, saúde, educação, então quando o Estado intervém para garantir o direito do trabalhador de se aposentar, quer dizer que a empresa tem que pagar, né? Um regime CLT é isso, a empresa tem que pagar um valor mensal para o trabalhador retirar quando der o tanto de tempo trabalhado. No regime CLT a gente não tem mais isso, né? E aí, de fato, então, 1970, 1980, o Estado parou de interferir, a economia cresceu, mas cresceu às custas da nossa saúde mental, porque 40, 45 anos depois a gente tá todo mundo doente. Ponto. Pode acabar. Sobe aqui os créditos, acabou o vídeo. Mas, pessoal, a partir daí começou esse desmonte do investimento do Estado, né? E aí a privatização. O Estado para de cuidar da educação. Então agora tem uma empresa que fala que cada criança da creche, que era municipal, né,
mas tem uma empresa que cuida da alimentação. Então, cada criança da creche gasta em torno de, sei lá, 30 centavos, 50 centavos por dia de alimentação. O que você come com 30 centavos por dia num sistema capitalista que a gente vive? E aí, se o Estado não interfere, mas imagina, né? A empresa fala, eu sou uma empresa, eu posso falar que você gasta 15 centavos, 30 centavos para comer, 50 centavos para comer por dia. Foi feito um desmonte do Estado. O Estado não tem base legal para cuidar de você, então você vai ter que se virar para comer com esses 50 centavos por dia. Você come com 50 centavos de real por dia, né? Nem nesses restaurantes popular a gente come, que acho que é 1,50 aqui na minha cidade, no interior do estado de São Paulo. Bom, então eu já comecei a falar de um monte de coisa aqui. A gente percebe que começaram-se essas terceirizações. Nessa terceirização, o Estado não tem poder e a empresa privada pode fazer o que ela quiser. E o que elas querem é explorar e lucrar cada vez mais, porque tem a lógica do mais-valia, que eu vou tentar explicar rapidamente. Por exemplo, você trabalha, gera um montante de lucro. O seu chefe, a sua empresa, vai pagar para você só 50% desse montante que você produziu. O resto, outros 50% é o lucro, né? Então, se o Estado tivesse intervindo minimamente nesse salário que você recebe, no regime CLT o Estado tem uma base mínima salarial por região, por categoria, enfim. Mas num regime PJ, a gente não tem uma base salarial. E aí a agência que eu trabalho aqui no interior do estado de São Paulo fala pra mim que é esse valor que eu tenho, se aceita ou próximo, porque o sistema capitalista gera muitos necessitados que sempre vai ter um próximo, né? Então se eu não aceito, vai ter outra pessoa que aceita, então a empresa continua oferecendo só aquilo e sempre o sistema em si ele cria aquela mão de obra barata. Próximo. Mas aí eu posso linkar isso, pessoal, com a ilusão do Yes We Can, né? E como eu falo que eu estou baseando tudo isso, essa conversa nossa aqui em filosofia, por exemplo, o filósofo Byung-Chul Han, ele traz pra gente no livro A Sociedade do Cansaço, que a nossa sociedade hoje é a sociedade do desempenho, que é a sociedade que a gente vive hoje, ela é baseada por uma lógica de positividade, tá? A sociedade anterior a nós, lá no século XVIII, XIX, XX, início do século XX, era baseada em disciplina e controle, tá? Hoje a gente ainda tem resquícios disso, por exemplo, uma escola estadual parece mais uma prisão do que um sistema de ensino, né? Mas é isso, a escola era usada para disciplinar o indivíduo, e manter o controle do Estado ou de qualquer instituição em cima daquele indivíduo, né? E aí essa sociedade era baseada numa lógica de negatividade, de repressão, por exemplo, Foucault fala da sociedade disciplinar. Quando ele vai falar de vigiar e punir, ele começa com o esquartejamento, né? E aí esse esquartejamento serve como controle, né? Pensa lá que no século XVIII a monarquia não podia punir todo mundo que fazia algum crime. Então uma punição tinha que servir de controle para várias outras pessoas, para uma massa inteira, né? Enfim, e aí hoje a gente não aceita mais um enforcamento em praça pública. Então essa forma de controle de massa teve que ir mudando e antes esse controle era feito de uma forma negativa e hoje esse controle é feito pelo excesso de positividade e esse excesso de positividade tá deixando a gente psicologicamente doente. Eu acho que agora é a segunda vez que eu posso subir os créditos e finalizar o vídeo. Pessoal, eu repito várias vezes a mesma coisa, que é pra não chegar no final do vídeo e você não lembrar mais o começo, tá? E tudo é uma história e tudo tá entrelaçado. Eu vou repetindo e voltando pra gente poder ir avançando e fazendo sentido, tá? Então, final do século XX, desmonte do investimento do Estado. O Estado para de investir, de intervir as empresas com a desculpa de que vai ter uma melhora econômica, né? A que custo essa melhora econômica, né? Mas aí, quando a empresa o vínculo empresarial começa a ter mais voz, a gente acaba trazendo mais voz e mais força, e aí com a ilusão do Yes We Can, eu sou empreendedor de mim mesmo, né? E na verdade como desenvolvedor não é
uma profissão que é regulamentada. Então, se não é uma profissão que é regulamentada, beleza, o desenvolvedor não paga tanto imposto quanto uma empresa, ou quanto o trabalhador CLT é um gasto para a empresa, né? Enfim, justamente pelos direitos que a empresa tem que pagar, eles falam que é um gasto e que a empresa vai ter mais lucro se não pagar isso, vai poder pagar a mais pro trabalhador, só que esse pagar a mais pro trabalhador nunca chega. E aí eu, como microempreendedor, é jogado uma autorresponsabilidade do meu esforço, né? Essa autorresponsabilidade de me dar bem economicamente é jogada em cima de mim, porque você pode lucrar hoje como empresa porque você não tem intervenção do Estado. E aí a gente compra essa ideia de que sim, eu posso ascender de classe social, de que sim, eu posso ter lucro como empreendedor, de que eu não tô pagando imposto, eu posso ter 2, 3, 4, 5, 6 clientes. E aí a gente vive numa sociedade, pessoal, que ela é machista, homofóbica, enfim, no mínimo do mínimo do mínimo a gente não sai da mesma régua. Então, pode ser que aqui na minha cidade realmente o meu vizinho conseguiu, né, vender no digital, ele conseguiu ter um pouco mais de grana, ele conseguiu estar com o carro do ano. Só que eu, que sou um cara trans, né, não tive as mesmas oportunidades, eu precisei correr atrás de algumas outras coisas. E aí a gente se compara, a gente se culpa, a gente se sobrecarrega. E aí as redes sociais, eu falei de controle, né? Eu falei que a forma de controle precisou ir sendo alterada conforme os anos, porque a gente parou de aceitar enforcamento. E só que a gente precisa ser controlado de alguma forma, a gente precisa seguir regras. E esse controle foi tão voltado para nós que eu não tenho um vigia externo. Sou eu que estou me vigiando. Por exemplo, eu entro lá na rede social, eu vejo uma pessoa que leu 3, 4 livros no mês, na semana, sei lá. E eu fico me culpando por não fazer a mesma coisa. Eu vejo outro cara que correu 30 km por dia, 14 km por dia, 10 km por dia. E eu fico me culpando por não fazer isso. Ah, Pedro, mas o que isso tem a ver com o Estado não intervindo no centro empresarial, né? Que, pessoal, o contexto empresarial tá tão intrínseco na gente hoje que é a microfísica do poder se instaurando nas nossas menores relações, tá? A relação que a gente tem com a galera da rede social hoje, a gente tá o tempo todo vendendo alguma coisa dentro da rede social, né? Que seja o nosso tempo, que seja, olha como eu vendo, né? Olha o lucro da minha empresa, olha o meu carro, olha, sei lá, eu tô indo no cinema com roupa de academia, né? O que isso significa socialmente? Qual que é o signo e significado disso socialmente hoje, no ano 25 do século 21? É como se cada pessoa fosse a microempresa de si. E a gente tá exausto disso, a gente tá exausto, a gente tá cansado, a gente tá ansioso, as nossas ansiedades estão cada vez com um peso maior, a gente tem que dar lucro o tempo todo e esse lucro pode ser a quantidade de curtida e esse lucro pode ser a quantidade de visualizações que o seu story teve. Outra discussão que é legal de trazer aqui, por exemplo, o lucro que a gente tem que dar dentro da rede social, né? Tem um novo conceito surgindo agora que é de tecnofeudalismo. Lá no feudalismo tinha o dono da terra e a gente alugava para fazer a fazenda, né? Pro agricultor e tudo mais. No tecnofeudalismo a gente tá alugando pedaço da nuvem. Antes a gente falava, eu tô lá no Instagram, eu sou o produto. Não, hoje a gente é a matéria-prima. Enfim, mas é um conteúdo inteiro para um outro vídeo, né? Mas isso eu falei de controle, né, pessoal? O controle não é mais feito externo, ele é feito interno. A gente tem acesso a tanto conteúdo, a gente se cobra tanto, a gente se culpa tanto porque a gente está vendo e sendo exposto repetidamente ao que eles querem que a gente reproduza, né?
A gente vê até a gente estar reproduzindo aquele comportamento. E quem são eles, né? A gente costuma falar de detentores do poder. Eu já falei em outros vídeos, né? Quem detém o poder de um aplicativo? Quem faz o aplicativo? Quem faz o aplicativo fala o que o que vai acontecer dentro daquele aplicativo. No caso, eu vou dar o exemplo da rede social de vídeos curtos e posts estáticos, acho que fica claro. O dono da empresa cria as regras e fala o que é verdade e o que é mentira dentro daquela rede social, a partir do conteúdo que é criado e disseminado lá dentro. Qual é a lógica que o dono dessa empresa, é claro que são corporações, né, e tudo mais, mas qual é a lógica que rege essas corporações? É uma lógica neoliberal dentro de um sistema capitalista que visa o lucro em cima do trabalhador, né? Aquele 100% que você produziu, ele vende aquele 100%, te paga 50%, o resto é o lucro dele. Então, quem construiu a rede social molda aquela rede social baseado na lógica neoliberal, que é aquela lógica de que se o Estado para de interferir, a economia cresce sozinha, o mercado se autorregula, né? Beleza, e aí a economia cresce sozinha. A economia que vai crescer é a economia do bolso do dono da empresa. Pode ser, né, que o dono da empresa seja o meu vizinho, pode ser. Mas o Neymar é um entre quantos. Por isso que é uma mentira essa lógica neoliberal de yes, we can. E aí, essa lógica que a gente compra e que tá adoecendo a gente e que se a gente quiser superar, ó, essa epidemia de sofrimento psíquico, a gente precisa falar de estrutura econômica, estrutura social. Aqui eu falei de rede social, mas a gente vê que a rede social não é uma mera rede de comunicação, de entretenimento. A gente já vê que tem um esquema político e econômico do por trás da rede social. E a rede social, quando eu falo de controle, a rede social vem moldando o nosso comportamento para a forma que eles, e agora vocês sabem quem são eles, querem que a gente se comporte, tá? Até porque se a gente tá cada vez mais doente psicologicamente, a gente não vai questionar, né, as regras que são impostas, a gente não vai questionar ou vai questionar cada vez menos essa estrutura. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que falar de economia e a gente tem que falar de política. Beleza? Pessoal, espero que a gente consiga aproveitar e digerir algumas coisas que eu tentei trazer aqui pra gente hoje. E se não fez sentido pra você, volta e reassiste porque eu tentei entregar. Beleza? Obrigado quem ficou até aqui, um abraço.